Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 16º dia de uma vida de fé e propósito. Como tem sido bom esse tempo que nós temos, na verdade, investido na nossa vida espiritual. Sabe, eu queria te fazer uma pergunta. Como o cristão deve andar neste mundo? Sabe, hoje o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 3, Paulo vai, na verdade, mostrar, o que nós precisamos fazer para viver como cristãos neste mundo. Vimos nos primeiros 3 capítulos de Efésios sobre a doutrina de fundamentos que nos norteia numa vida de cristão. Sabe, nos próximos 3 capítulos veremos sobre o dever do cristão, isso é, a minha e a sua responsabilidade com o reino. Basicamente, a palavra-chave para os próximos capítulos é andar. Andar em unidade, andar em pureza, andar em santidade, andar em vitória e andar em novidade de vida. Em Efésios 4:1, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe, na versão revista e atualizada, encontramos: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aqui Paulo parece fazer uma ponte entre tudo o que ensinou nos 3 primeiros capítulos, quando ele fala das riquezas insondáveis em Cristo, e deixa como experiência o que virá nos capítulos 4 a 6, ou seja, a nossa caminhada em Cristo, que é de viver e andar de maneira digna da vocação que nós recebemos. Para viver dessa forma, precisamos primeiro lembrar e entender quem somos em Cristo Jesus. E Paulo deixa declara a sua compreensão sobre quem é. E ele diz assim: sou prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro no Senhor. Isso serve para nós também. Paulo vê a sua prisão como uma oportunidade de abençoar as igrejas, como uma oportunidade de evangelizar. E ali ele evangelizou os guardas pretorianos, sabe, de ensinar a igreja sobre o amor de Deus e ter mais comunhão com o Senhor mediante a oração. Sabe, ele começa a falar sobre a sua caminhada com outros crentes e explica a importância da comunhão na igreja. Pois para viver e andar de modo digno do Senhor, não podemos fazê-lo sozinho. Sabe, Deus nos fez para viver um relacionamento um com o outro e também com Cristo. Sabe, quando eu reflito sobre o meu propósito de crescimento e fé, crescimento espiritual, no primeiro momento eu poderia dar crédito à minha disciplina pessoal, à minha vida devocional, mas na verdade o meu crescimento espiritual se dá no nível pessoal em consonância com os crentes em Jesus. Portanto, no reino de Deus não existe crescimento espiritual equilibrado fora da comunidade, fora do corpo de Cristo. Paulo relata nos próximos versículos o que a igreja precisa fazer para crescer na sua missão no mundo. Poderíamos resumir isso na palavra unidade. Sabe, uma uniformidade mais unidade. Unidade vem do interior, é graça de Deus, vem de Deus. Enquanto uniformidade vem de fora, é resultado de pressões exteriores. A unidade não é criada, mas preservada. Ela já existe em Deus. É a prova disso. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um. Se queremos unidade, precisamos estar ligados e conectados com Ele. Fora disso, é tentativa de uma uniformidade. Os cristãos, chamados por Paulo santos, vivem e andam juntos por causa do amor que receberam de Jesus Cristo. Pensando nisso, é fácil descobrir aonde mais Satanás tem atacado a igreja. Sabe onde é? É na unidade, no amor uns pelos outros. Ele ataca, pois o seu alvo é destruir a unidade e acabar com o relacionamento. Ele provoca discórdia, usa pessoas para fofocar, mentir, falar mal um dos outros, maldizer autoridades espirituais. Tudo isso com o propósito de acabar com o relacionamento. E no final, acaba com a unidade da igreja. Mas Paulo orienta os santos a fazer escolhas que podem contribuir para a unidade. E essas escolhas
começam com o desenvolvimento de 3 atitudes básicas, que são humildade, mansidão e paciência. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Então a primeira atitude é humildade. Humildade não é ver a si mesmo como menos importante, mas é ver os outros como mais importantes. Humildade tem a ver com a maneira como você se vê em relação aos outros, em relação a Deus. Sabe, a humildade provém do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó e pó voltará. Pó não pode ser orgulhoso. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de humildade, pois ele a si mesmo se esvaziou. A segunda atitude é mansidão. Sabe, eu acredito que mansidão é uma coisa que é muito difícil de ter, mas mansidão não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é a virtude daqueles que não perdem o controle. Encontramos também na versão bíblica para mansidão como ser frágil, ser dócil. A Bíblia cita Abraão como um exemplo de mansidão, quando ele deixou Ló, o seu sobrinho, fazer a melhor escolha. Gênesis 13. Também fala da mansidão de Moisés, em Números 12:3. Sabe, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe, haja mansidão e paciência para lidar com milhares de pessoas por 40 anos no deserto, reclamando, murmurando. Sabe, Jesus também é chamado de manso. Isso está lá em Mateus 11:29, que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Uma pessoa mansa controla o seu temperamento impulso, a sua língua voraz e o seu desejo, na verdade, de vingança. Fazendo uma pequena comparação entre pessoas mansas e humildes, podemos dizer que uma pessoa mansa pensa bem pouco na sua reivindicação pessoal, e uma pessoa humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. A terceira atitude é paciência. Sabe, a palavra paciência vem do grego macrotimia, o que quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Isso quer dizer ter uma atitude de nunca reivindicar e de ser ou de ter um pavio longo em vez de curto. Essa atitude está relacionada em como você trata as pessoas na sua vida diária. Sabe, no final do verso 2 nos diz: suportando uns aos outros com amor. Sabe, qual é a forma que você tem tratado as pessoas que estão à sua volta? Como você tem tratado elas? Sabe, portanto, somos desafiados a trabalhar baseadas nessas 3 atitudes: humildade, mansidão e paciência, para o resto das nossas vidas. Se observarmos a vida de Jesus, veremos exatamente essas 3 atitudes. Jesus tinha humildade, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:7-9. Jesus tinha mansidão. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Jesus tinha muita paciência. Sabe, lá em Lucas 22:32 até o 34. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará que me conhece. Sabe, Jesus mostra que às vezes nós, pela pressão que sofremos, não somos verdadeiros. Não há em nós nenhuma dessas 3 virtudes: humildade, mansidão e paciência. Sabe, às vezes precisamos disso para viver. E eu queria te fazer um desafio. A escolha natural é ficar irritado com as nossas diferenças. A escolha do Espírito nos levará a apreciar as diferenças como parte do plano maravilhoso de Deus.
Todos os santos nascidos dele, judeus e gentios, passam a estar unidos no mesmo propósito. E tudo isso, e tudo isso será para a glória de Deus. Eu quero orar com você nessa manhã e pedir ao Senhor que te dê muita mansidão, muita paciência e também, acima de tudo, que você seja humilde. Como o mundo te vê, como crente? Me perdoe. Como o mundo vê você como crente? Então seja olhado como alguém que faz a diferença em todo o tempo. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua humildade, mansidão e paciência. Obrigado porque o propósito é nos ensinar a ser parecidos contigo. E Paulo nos dá essa referência. Vem me visitar. E Paulo nos dá essa referência. Ele traz até nós a ideia de mansidão. Quero ser manso, Senhor. Quero ser humilde. Quero ter, ó Pai, em nome de Jesus, todos os atributos que vêm do Senhor para as nossas vidas. Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos e que o mundo me veja de uma forma diferente a que eu tenho, na verdade, sido nesse tempo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e faz de nós servos bons e fiéis ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e fico feliz de estar com vocês nesses 16 dias de uma vida de fé e propósito, em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem com Deus.